bom dia, irmãs, sejam todos bem-vindos à adoração e nessa manhã para o estudo da palavra do Senhor. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Fora da igreja não há salvação. Hoje alguns visitantes, outros que já não vinham há um tempo, que estava lá em Londres passeando, chegou aí hoje, foi de 6 meses, uma vovó coruja, né? Foi lá conhecer netinho ou netinha? Netinha, graças a Deus tudo bem, né? Glória a Deus, que bom. Também o Alan e a Camille conosco, ainda lá em São Carlos, tudo certo, né? Está lá na Central, graças a Deus, com o Will, glória a Deus por isso, pela vida de vocês. Está com a gente o Alessandro, no final vai falar, trazer um recado dos Gideões para nós, a família do Lutero, ali atrás, com cunhados, cunhadas também, os irmãos que estão vindo lá da outra igreja, agora já são nossos, né, em nome de Jesus, já fazem parte da igreja aqui, deixa eu ver mais quem, a Dona Isildinha, mãe do Vinícius, está ali atrás, depois de um tempinho já, bom tê-la de volta. O Vitor Hugo, lá no último banco, obrigado pela presença. Não, Vitinho, Vitor Hugo, não é Vitor Hugo não, Vitor Hugo é o daqui, é o grandão. O grandão é o Vitor Hugo, de lá é o Vitinho, para a gente separar. Vitinho, muito bom. Além da Mileninha que faz aniversário hoje, ela e o Davi Severino, também Dona Vanir, fica de pé, só para o pessoal ver quem é a Dona Vanir. Por favor, Dona Vani, isso, Dona Vani também, membro da igreja, já na pandemia não frequentou, mas alguns se lembram dela, está aí de volta, e essa semana na sexta, dia 26, né, Dona Vani? 26 faz aniversário também, muito bom. Quem mais vai fazer aniversário no sábado aí, vocês estão sabendo? Quem faz aniversário no sábado? A igreja, muito bem, 42 anos de organização eclesiástica. No próximo fim de semana estará conosco o reverendo Juarez Marcondes, de Curitiba, com a esposa Renata, virão trazer o recado de Deus para o nosso coração aí. Ontem os jovens e adolescentes saíram em torno aqui da igreja, desde aqui a Dom Pedro até a São Salvador, não? Santa Catarina, e desde lá em cima General Câmara até Rio Grande do Sul. Então todo esse quadrante aqui, saíram de porta em porta, deixando o convite lá para todo mundo e convidando o pessoal para um próximo final de semana, os nossos vizinhos estarem conosco. Ore por isso, a palavra de Deus diz que a sua palavra não volta vazia, e conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então que seja eficiente, próspero o trabalho dos irmãos ontem, para que no fim de semana, no domingo, tenhamos aí os nossos vizinhos conosco e a igreja esteja repleta de pessoas sedentas pela palavra de Deus. Amém? Ore por isso. Abra sua Bíblia comigo aí na segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro. Leremos os primeiros versículos, primeiro parágrafo aí, uma saudação, e o primeiro parágrafo, o parágrafo seguinte, né? Os dois primeiros parágrafos, até o versículo 11. O versículo 10 eu quero que vocês leiam comigo, por favor. Eu vou lendo no 10, vocês leem comigo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus
e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Todos. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Desta maneira, que maneira? Tudo que lemos aqui, nós vamos ver agora o sentido disso. Desta maneira é que vos será amplamente suprida a vossa entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua salvação só se efetivará dessa maneira. Você só será salvo dessa maneira. Você tem certeza da salvação? Responda internamente. Eu tenho certeza da minha salvação. Se este for o meu último dia, daqui a pouco, quando eu abrir os olhos noutro lugar, cerrados os olhos aqui, abertos noutro lugar, que lugar será esse? Lembra da parábola que Jesus contou do rico que tinha à sua porta um mendigo chamado Lázaro, que vivia das migalhas do rico? Ambos morreram. O rico morreu e foi para um lugar de tormento. O mendigo morreu e foi para o paraíso, para o seio de Abraão, é a expressão que Jesus usa. E os dois estavam lá conscientes, se reconheceram mutuamente, e entre eles havia um abismo imenso que os separava. E o rico, na sua agonia, pedia a Abraão que enviasse Lázaro para molhar o dedo lá na água, do lado de lá, no paraíso, porque do lado de cá não tinha. Molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua. Em tormentos ele pedia que pelo menos a língua fosse refrescada. E Abraão respondeu: não, tem um grande abismo que separa vocês dos que estão aqui. Não tem como passar para lá nem de lá para cá. É irreversível isso. É irreversível essa situação. Então o rico pediu: então manda avisar os meus irmãos para que eles não venham para cá também. Ao que Abraão respondeu: eles têm a lei e os profetas. Se eles não derem ouvidos à lei e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que Lázaro ressuscite dos mortos, eles não vão acreditar se eles não derem ouvido à lei e aos profetas. Com isso, Jesus mostra que você fecha os olhos aqui, você abre os olhos em algum lugar,
E só existe dois lugares. Não existe um terreno neutro em que você ainda, por algum tempo, será preparado, expurgando dos seus pecados não confessados para poder... Não, não existe isso. A Bíblia não diz isso. Só existe dois lugares: céu e inferno. E ao fechar os seus olhos, você abre os olhos em um destes dois lugares. E estando lá, você estará consciente, reconhecerá quem estiver com você aonde você estiver. Mas aonde você estará? Essa aqui é a situação. E Pedro vem aqui escrever a crentes. Ele não está escrevendo, ele não está pregando na praça, ele está escrevendo aos crentes. E veja que ele, nesse trecho, finaliza dizendo: porque é dessa maneira, vamos ver que maneira é essa, é dessa maneira que vos será amplamente suprida, ou seja, a porta vai ser aberta amplamente, a porta dos céus, para aqueles que estiverem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que verdadeiramente estão vivendo de acordo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o tema geral dessa perícope, deste trechinho da carta, o tema geral é este: como faremos, ou como ter certeza da salvação? O que fazer para ter certeza da salvação? E ele vai dizer que você precisa confirmar sua vocação e eleição diariamente. Diariamente você precisa estar demonstrando pelas suas atitudes que Deus, conforme Paulo escrevendo aos Efésios, vai dizer que lá na eternidade, antes dele dizer haja luz, ele já fez ali a relação dos seus eleitos. Lá na eternidade, eleito, essa eleição lá na eternidade se confirmou na sua vocação. Por isso ele fala confirmar a vocação e a eleição. A eleição se deu quando? Lá na eternidade, antes do haja luz, antes de criar qualquer coisa. Mas e a sua vocação? Deu-se no tempo da sua existência. A minha aos 20 anos. Foi quando Deus me chamou. E de lá para cá, 20 anos, foi um dia desse, uns 5 anos atrás, né? De lá para cá, eu tenho procurado confirmar a minha vocação perseverantemente. Às vezes resvala o pé, cai, escorrega, mas levanta rapidinho de novo. Opa, deixa eu continuar aqui porque eu preciso confirmar que eu sou verdadeiramente salvo. Como fazer isso? Então vamos ver aí, eu gostaria de te desafiar a ler comigo aí, e vendo como Pedro constrói as suas ideias, que orientações ele dá para que você e eu possamos diariamente confirmar que somos verdadeiramente salvos. Então vamos reler o texto agora, entendendo o que Pedro está dizendo. Reconheço que a nossa versão, essa Bíblia que nós temos aqui, que estamos projetando para vocês, a versão Almeida, revista e atualizada, ela tem um linguajar um tanto quanto erudito e até algumas palavras já ultrapassadas que caiu em desuso, não se usa mais, se é que um dia foram usadas no brasileiro, né, no português brasileiro. Mas esta versão que nós temos, por que nós usamos ela? Eu converti em 92, então já está com 30 anos. E sempre foi essa versão, não lembro de uma versão anterior a esta. Então é um português mais erudito mesmo, e mais às vezes tem umas palavrinhas difíceis, é verdade. Por que nós insistimos em usar esta versão? Porque esta versão está entre é uma das 5 versões com melhor tradução no mundo, em todas as línguas. No português é a melhor tradução que tem. Por que melhor? Só porque nós usamos? Não, é porque é a mais fiel ao texto, em que na tradução ela exprime o real sentido do texto original.
Então esta versão nossa que nós usamos é uma das 5 melhores do mundo. Tem versão boa em inglês, tem versão boa em alemão, em outras línguas, e a nossa está entre uma das 5 melhores do mundo. Talvez você não sabia disso, e é por isso que nós insistimos em usar esta versão. E às vezes tem alguns termos que precisam de fato ser esclarecidos, e eu gostaria que você lesse e preste atenção, porque, repito, eu quero que você tenha certeza de que quando você fechar os seus olhos, você abrirá ele no paraíso. Amém por isso? Porque quando eu for, eu não quero ver você do outro lado, porque eu não vou conseguir molhar o dedinho na água e levar ela para você. Então fique esperto, abre teu olho. E o que é que a resposta foi? A resposta de Abraão? Ouça as Escrituras, a lei e os profetas. Se você não der ouvido a isso, a nada mais você vai dar ouvidos. O segredo está aqui. Então por isso que nós temos que examinar atentamente as Escrituras. Amém? Não ouvi um amém convincente, não estou em dúvida. Amém? Simão Pedro, servo e apóstolo, olha só, ele se identifica com todos nós como servos, mas ele se apresenta como enviado de Deus, mensageiro de Deus. Apóstolo de quem? De Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram igualmente fé preciosa na justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não existe separação, distinção e hierarquia, categorias diferentes de crentes. Você e eu já abracei a fé há 30 anos atrás. O seu Carlinhos é um pouquinho mais. Os mais velhos, talvez aqui alguém, não, eu já nem sei quando que eu abracei a fé, porque eu já nasci e fui educado na igreja, então eu não lembro de uma data assim, sempre, entendeu? Mas não existe distinção entre um e outro, todos foram salvos pela graça. Ninguém tem mérito para estar salvo, não existe salvação meritória, a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Todos são iguais. Por isso ele fala que recebemos igualmente essa fé preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Por que na justiça dele? Porque ele é que morreu a morte por você. E é ele quem, Paulo vai dizer que ressuscitando, foi à presença do Pai e está à destra de Deus, de onde intercede por nós, e chegando ele nos justificou. Morrendo aqui para a nossa redenção, na presença do Pai, ele nos justificou. Ele apresentou a lista dos eleitos dados lá na eternidade. Aquela relação que Deus fez, os eleitos de Deus na eternidade, ele apresentou isso ao Pai, dizendo: foi por eles que eu morri. Foi por eles que eu morri, eu vim justificá-los. Por isso nós somos salvos na justiça de Cristo. E veja que é muito importante que ele coloca aqui, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Na justiça de Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso Deus e Salvador, diferente do que os testemunhos de Jeová e outros possam talvez dizer que Jesus não é Deus. E aqui ele está dizendo que Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador. É importante você destacar isso. De que bater um testemunho de Jeová na sua porta, você pega e mostra: não, mas aqui, ó, olha o texto bíblico aqui, ó. Deus e Salvador, ele não é só o Salvador, porque para os testemunhos de Jeová, Jesus Cristo é um anjo, ele não é Deus como Pai e como Espírito. Bem, a todos estes, você, a mim, Pedro está escrevendo, dizendo: graça e paz. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Graça e paz, essa graça e paz vos sejam multiplicadas como? Como eu posso multiplicar em mim a graça e a paz? O que ele está dizendo aí? Olha aí, graça e paz vos sejam multiplicada. Como é que eu consigo então? Como é que eu vou aumentar graça e paz em mim? Pode responder. Quando eu alcançar, à medida que eu vou alcançando o pleno conhecimento de Deus e Jesus Cristo.
Se eu negligencio o pleno conhecimento, se eu sou preguiçoso para estudar as Escrituras, se eu não quero avançar no aprendizado das Escrituras e, portanto, no conhecimento de Jesus, eu não consigo aumentar em mim a graça e a paz. Uma coisa está atrelada à outra. Paulo vai dizer que quem não trabalha, lembra lá? Não coma, lembra disso? Quem não trabalha, não coma. Preguiçoso não fica folgado no reino de Deus, não. Se está trabalhando, vai ter comida. Agora, se quem não está trabalhando, tem comida para você não, vagabundo. Do mesmo jeito aqui, ele está dizendo que a graça e a paz também ela vem na consequência da sua dedicação ao aprendizado de Jesus Cristo. Se você não se dedicar a ler, estudar, entender as Escrituras, não adianta orar, oh Deus, dá-me tua graça, oh Deus, dá-me a tua paz. Ela não é uma sensação, ela é resultado da sua relação com Deus. Enganoso é o coração desesperadamente corrupto. Às vezes você se sente que está tudo bem com você e está tudo mal. Não confie no seu coração, nas suas sensações, no seu sentimento. Graça e paz não é a paz que o mundo dá, é a paz que Jesus dá, então você precisa interagir com Ele. Você só cresce no pleno, só cresce na graça e na paz à medida que você avança no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Sem conhecer Jesus Cristo, e a palavra aqui no pleno conhecimento, conhecimento aqui é epignosis, gnosis é conhecimento, epi é profundo. No pleno conhecimento, você tem que mergulhar profundo nas Escrituras para você conseguir extrair, cavucar, enxadão? É enxadão, seu Carlinhos? Chama aqui também? É, né? Enxadão, cavucar profundo, para poder você encontrar as preciosidades que Deus tem para revelar àqueles que exercitam, que trabalham em busca desse tesouro, que é o relacionamento com Cristo Jesus. Portanto, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele produz graça e paz na vida. Isso então denuncia ou coloca em evidência aquela falsa piedade que alguém pode dizer: não, mas eu sou crente, eu sou piedoso, eu sou evangélico, eu sou ovelha da igreja presbiteriana do pastor Darli, nossa vida, eu sou bom, ovelha boa. Se você não tiver uma prática cristã, você está sendo demagogo, falso, fingido, você não é verdadeiramente cristão, nada. Se você não se esforçar verdadeiramente para poder aprender e conhecer, e interagir com Cristo na sua comunhão, não adianta nada dizer que é crente. Então, o comportamento, lembra que o Tiago vai falar de fé e obras. Se você não tiver, se as suas obras, suas atitudes não demonstram a sua fé, é em vão a sua fé. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido, olha daqui para frente, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como que você vai receber essa doação para o pleno desenvolvimento da sua carreira cristã e prosperidade na vida? Visto que nos têm sido doadas, olha a doação aí, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Tudo que você precisa para ter uma vida plena e ser uma pessoa piedosa, você vai receber, vai ser doado a você, não tem preço nenhum por isso. Como? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Se você não aprofundar no pleno conhecimento de Jesus Cristo, você não recebe essa doação para que você seja uma pessoa que possa viver plenamente, abundantemente, piedosamente. Você não crescerá espiritualmente, não será reconhecido como uma pessoa piedosa. Jesus não será identificado na sua vida se você não avançar no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Percebe isso? Não tem diploma de graduação quem não se esmerar para estudar e fazer tudo que precisa até chegar lá. Ué, você só vai ter o diploma se você passar em todas as disciplinas, estudou, ralou e tal, perdeu noite de sono.
Tudo é conseguido nesse caso aqui do diploma, da graduação e tal, por esforço. Preciso do esforço. Nós vamos ver aqui que também nós precisamos cooperar com Deus. A fé é dada sem esforço nenhum. Nós vamos ver isso já. Mas o que vem a partir da fé, você precisa esmerar para alcançar. Vamos ver isso já. Então, tudo que é necessário para essa vida piedosa é dado de graça, mas através do pleno conhecimento de Deus. Estudar as Escrituras, pelas quais, verso 4, nos tem... Não, já li esse, desculpe. Veja então, verso... Não, desculpe, é o 4 mesmo. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha, tem sido doado para você. Deus está disposto a te doar preciosas e muito grandes promessas, para que por meio dessas preciosas e muito grandes promessas, você se torne coparticipante da natureza divina. Pensa nisso. Eu sou um miserável pecador, mas em Cristo Jesus está me sendo oferecido aqui, eu me tornar coparticipante, participar junto da natureza divina. Está entendendo o que está te sendo oferecido aqui? Lembra que em João 17, Jesus na oração sacerdotal, ele vai dizer assim, a fim de que todos sejam um, como eu estou em ti, tu está em mim, eles estejam em nós. Você entrar para a Sagrada Família, você entrar para a Trindade ali, ó, você ser um com eles. Como você é um com eles? Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Cabeça e corpo junto formam um. Integrar o corpo de Cristo, participar da natureza divina. Que coisa extraordinária você sentir mesmo Deus habitando em você. Não é que você virou Deus, Ele está em você. E você também está nele, no corpo de Cristo. Você só está em Deus, você só participa do corpo de Cristo se você estiver na igreja. Porque a igreja não é outra, não existe outra. É a igreja que é o corpo de Cristo. É a igreja que é a noiva de Cristo. Tem tanta gente hoje, principalmente depois da pandemia, vivendo desigrejado. Mas não existe esse negócio de você viver desigrejado e estar em plena comunhão com Deus. Não existe isso. Nós estamos vendo o texto. Só cresce no pleno conhecimento de Deus quem está vinculado, ligado nele. E agora vai participar da natureza divina, desfrutar daquilo que Cristo desfruta. Participar da natureza divina. Em Cristo nós somos com Cristo coparticipantes da natureza divina. Está sendo doado essas preciosas e muito ricas promessas. E isso, veja o final do versículo, vai te livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Vivendo assim, você vai santificar a sua vida. Você não vai entrar no processo que está o mundo aí. Daqui a pouco vai ter o carnaval, aí de novo você vai ver como é que é. Fica explícito tudo isso. Então a regeneração nos torna semelhantes a Cristo e nos livra das paixões pecaminosas. Como diz Paulo aos Colossenses, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É largar o mundo, não, você continua vivendo aqui, largar o mundo no sentido de não estar conectado, vinculado no mundo, mas estar conectado e vinculado com Deus. Nós continuamos vivendo aqui, testemunhando aqui, iluminando, salgando aqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quem consegue fazer isso em nós? Porque por nós mesmos nós não faremos. Estamos aqui na igreja, mas nós sabemos. Outrora nós também estávamos como os demais, andando lá no mundo e vivendo no pecado. Porque tem as suas compensações momentâneas, seus prazeres momentâneos, suas alegrias momentâneas. Por isso muita gente ainda está no mundo. Mas Ele nos transportou de lá para cá. Quem faz isso em nós? O Espírito Santo de Deus. Foi doado isso, gratuitamente oferecido por meio de Cristo. Não é mérito meu nem seu. Nós recebemos isso pela graça em Cristo Jesus. A partir daqui então do versículo 5 ao final do 7, ele vai mostrar para nós o passo a passo
para você garantir dia a dia a sua entrada ampla no reino dos céus. Por isso mesmo, vocês, reunindo toda a vossa diligência, todo o seu esforço, cada um de vocês, se esforce, reúna toda a sua força. Lembra da expressão lá não sei onde passava isso, mas virou uma expressão popular? Força na peruca. Reúna toda a sua força. Para quê? Para associar à vossa fé, porque a fé é um dom de Deus, você recebeu sem esforço nenhum, Ele te deu, é um dom, para reunir, associar, ajuntar, agregar à sua fé, a virtude, e depois o conhecimento, e depois o domínio próprio, e depois a perseverança, a piedade, a fraternidade, e por fim o amor. Então ele vai falar de 7 virtudes para você ajuntar a sua fé. A primeira delas ele vai dizer que virtude, associar a sua fé à virtude. Essa mesma palavra virtude foi vista no versículo 3, falando que ela é encontrada em Cristo. A mesma virtude que há em Cristo, ela precisa ter em você. A mesma virtude que há em Cristo o homem, porque Jesus é 100% Deus, mas é também 100% homem, assim como ele foi um homem virtuoso, você e eu sejamos também humanos virtuosos. Jesus é um modelo para mim e para você. Nós temos que imitá-lo, viver como ele viveu, andar como ele andou, falar como ele falou, amar como ele amou, para que possamos ter em nós a virtude de Cristo. Essa virtude é refletir a imagem de Cristo no mundo. Jesus vai dizer que eu sou a luz do mundo. Depois ele diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Jesus precisa ser visto no mundo, em mim e em você. Conhecido pelo mundo, através de mim e de você. Nós precisamos ser virtuosos como Cristo. Depois ele vai falar de uma nova virtude, qual é? Acompanha aí, eu vou perguntar sempre para você ficar conectado no texto aí. Associar a fé à virtude. Depois, conhecimento. O que é esse conhecimento? Pode ser chamado, sim, o conhecimento, o aprendizado, o estudo. Pode ser o conhecimento no sentido de sabedoria. E pode ser o conhecimento no sentido de discernimento. Você precisa ter o conhecimento, a sabedoria, o discernimento para discernir ou distinguir entre mal e bem. O que está certo? O que está errado? Você precisa discernir isso. Você só vai saber o que está certo e o que é errado quando você estudar as Escrituras. Porque é a lei de Deus que denuncia o pecado. É ela que vai te dizer o que está certo e o que está errado. O que é para você fazer ou não fazer. Então o conhecimento vem nesse sentido. Eu preciso estudar as Escrituras, me conectar com Deus, aprender dele o que é certo e errado. E depois ele vai fazer o que fazer com certo e com errado. O que eu faço com isso? Então veja que ao dizer que o conhecimento é uma virtude que você e eu precisamos procurar, veja bem, vou dar uma informação muito importante para vocês aqui agora. É tão gostoso ir no culto e sentir a presença de Deus, não é? É tão gostoso que você vai no culto, seja o louvor, seja a pregação, o reteté que aconteceu ali, o decantas labajúria que for, e você está ali, eu saio dali cheio de Deus, não é verdade? Mas não é por sentir que você vai intensificar a sua comunhão com Deus, é por conhecer. Então, embora sejamos criticados, na igreja presbiteriana, é a igreja, é que ele fala que somos frios, né? Sorveteriana. Ué, até agora eu não ouvi nenhum glória a Deus aqui, ué. Ninguém deu um glória a Deus até agora, todo mundo quietinho, né? Igual coruja, não fala nada, mas presta uma atenção danada, né? Mas isso é virtuoso aqui no texto, porque é necessário o conhecimento.
A verdade, ela precisa ser conhecida. E ela não nos é passada como que um passe de mágica, por osmose. Não tem um negócio assim. Paulo, depois de convertido, e ele era um homem erudito, ele ficou 3 anos na Arábia, estudando. Ele disse que aprendeu do próprio Cristo, não aprendeu de nenhum apóstolo. Jesus apareceu para ele algumas vezes. Ele aprendeu do próprio Cristo. Ele ficou 3 anos depois, num pós-graduação teológica, vamos dizer assim, para poder, depois disso, sair para pregar. É conhecer, irmão. Se você não lê a Bíblia, não estudar a Bíblia, você não vai avançar nisso. Jesus está revelado aqui, ó. Se você não estudar profundamente a Escritura, você vai ficar uma vida aí, igual, é a mesma coisa que querer, meu netinho que nasceu agora, bonito, lindo, igual o avô. Melhor piada do dia, né? Não dá para poder criá-lo só no peito da Laís, ou depois só com a mamadeira. Tem que ensinar ele a comer outras coisas. Não dá para ficar dando TT para ele na boquinha. Não, ele tem que uma hora por si mesmo levantar, vai lá, pega o prato, faz, come carne, come, enfim. Assim nós não podemos ficar parado no tempo da nossa conversão lá atrás e ficar só com a fé. Você precisa desenvolver as outras coisas. E agora ele está dizendo do valor do conhecimento. Você precisa estudar. A verdade é conhecida, estudada, buscada. E nesse sentido, Paulo vai dizer: examinai todas as coisas e retende o que é bom. Então tudo aquilo que é verdade vem de Deus. Não importa na boca de quem esteja, não importa quem falou, não importa quem escreveu. É verdade? É verdade. Isso que está sendo falado, ensinado aqui, mas quem escreveu esse livro nem crente é. Não, mas o que ele está falando, gente, isso aqui é ensinamento extraordinário, isso é preciosidade, isso aqui fala de Deus. Toda verdade procede de Deus, não importa na boca de quem esteja. Porque o pai da mentira, quem é? O cramunhão, coisa ruim. Jesus, dele só vem verdade. A verdade só procede de Deus. Só procede de Deus. Então estude, conheça, leia, busque, procure, para você ampliar o seu conhecimento, estar cada vez mais perto da luz, mais próximo da verdade e, portanto, conhecer mais a Deus. A fé não é inimiga do conhecimento. Não é. À medida que você avança no conhecimento, você fortalece a sua fé. Porque às vezes você cria, antes você cria, e por isso fé, sem conhecimento. Não, mas você não sabe explicar. Não, não sei explicar, não sei porque é assim, só sei que é assim. Beleza, isso é fé, mas muita coisa dá para explicar. Mas aí para isso você precisa estudar. Então o conhecimento tem o seu valor. É indispensável para a sua salvação. Faz parte dos passos necessários para você ter a porta aberta amplamente para a sua entrada no reino dos céus. Depois ele vai dizer o quê? Domínio próprio. O que você faz com conhecimento? Você acabou de ouvir, eu preciso do conhecimento. Agora eu sei o que é certo e o que é errado. O que você faz com conhecimento? Domínio próprio. Agora é você. Domínio próprio é a administração do conhecimento. Domínio próprio é, eu já sei o que eu posso ou não fazer. Mas naquela hora que dá uma vontade de fazer o que eu não posso, domínio próprio. Agora eu vou me controlar. Domínio próprio é você se render à presença do Espírito de Deus em você e fazer não o que você quer, mas o que Ele quer. Eu, Darli, sei o que o mal, o bem que eu quero, eu não faço. Paulo vai dizer isso. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Que raio de vida é essa? Ele vai dizer, desventurado homem que sou. É como ele está dizendo, que raio de vida é essa? Que no meu coração só quer as coisas erradas. Paulo está dizendo isso. Aí entra o domínio próprio. Não vou dar ouvido ao que eu quero, não. Vou dar ouvido ao que o Espírito de Deus, ao que eu aprendi nas Escrituras, a isso eu vou dar ouvido, a voz de Deus, que eu sei. Por que eu sei que eu não posso fazer isso? Porque Deus já me falou isso, eu já aprendi isso nas Escrituras, já adquiri o conhecimento. E o Espírito de Deus está aqui falando comigo que eu não devo fazer isso. Mas eu estou querendo muito, mas eu gosto. Mas eu vou mudar isso, eu vou ter domínio próprio, eu vou ouvir a voz de Deus.
E isso é dia a dia. Porque amanhã você pode voltar a ter o mesmo sentimento, você não consegue liquidar isso de uma vez. É como o adicto, o viciado, que é todo dia ele tem que combater aquilo, todo dia perseverar. Olha, eu não tenho que deixar de beber o resto da vida, eu tenho que evitar o primeiro gole. Dia a dia, evitando o primeiro gole, então eu vou viver minha vida inteira sem beber. Deus me dê graça para isso. Esse é o princípio do AA. Não preocupo, não posso beber mais, nunca mais na minha vida, ou saudade de uma. Não, evita o primeiro gole. Hoje de novo eu consegui não beber. Amanhã de novo eu consegui não beber. E assim vão se usando, você passa a vida sem beber. Lu? O domínio próprio, então, é a carne, que é o desejo. Então, o domínio próprio é a briga entre o espírito E a carne, que militam entre si. E agora você vai, com o conhecimento que você tem, dizer: eu, com a força do Espírito em mim, que me conforta, me fortalece, me ilumina, me orienta, decido não pecar. Tudo que tiver contra o conhecimento é a carne. E isso, é isso aí. E se você não estudar, você vai ceder às paixões carnais. Se você estudar e buscar comunhão com Deus, você vai se fortalecer para poder colocar em prática aquilo que Cristo quer que façamos, imitá-lo, ser a pessoa perfeita que Ele é, sermos virtuosos como Ele é. Como é que eu vou ser virtuoso como Cristo? Estudando, conhecendo e agora tendo domínio próprio das minhas paixões, não dando ouvido às minhas paixões. Próximo. Perseverança. Vai ser fácil? Eu acabei de falar sobre isso. Evita o primeiro gole, no caso de quem está no AA. É essa perseverança. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Para isso você precisa perseverar. Para isso você precisa perseverar. A fé, veja bem, primeira virtude de tudo aí é a fé. A fé foi te dada, você ganhou, você não se esforçou por ela. Agora ela sozinha, ela não faz tudo, você precisa perseverar. E a fé, ela é provada quando você precisa perseverar. Se você não perseverar, a sua fé está reprovada. Se você perseverar, a sua fé está aprovada. Então a perseverança, ela é o resultado da aprovação e, portanto, aprovação. Eu fui provado e aprovado. Como? Eu perseverei na fé. Uma fé madura não desiste nunca. Nós somos fracos, é verdade, mas nós somos chamados a perseverar. E a palavra perseverança mostra para nós, requer de nós muito empenho, esforço, determinação, obstinação, teimosia, se for o caso, como você quiser entender, mas você precisa perseverar. Senão você não chega ao destino final. A porta lá no final estará amplamente aberta aos que perseverarem. E aquele que perseverar até o fim será dada a coroa da vida. É preciso perseverar. Depois disso, vamos lá em coro. Próxima virtude? Piedade. O que é piedade? Comunhão íntima com Deus. Mais alguma outra expressão aí? Alguém, uma outra definição? Piedade é você não só querer, mas fazer aquilo que não vai desagradar o seu Deus. José, nas Escrituras, para mim, ele tem um momento na vida dele que para mim exemplifica muito o que é ser piedoso. Aquele momento quando a mulher, a patroa, quer levá-lo para a cama. E ele responde assim: como eu faria isso com o meu patrão que me confiou tudo, me deu tudo, toda a autoridade para fazer o que eu quisesse aqui, exceto o domínio sobre você? E como eu faria isso com o meu Deus? E fugiu da presença dela. Então piedade é você ter a certeza, olha, o patrão dele não estava lá, e Deus não podia ser visto ali, mas ele tinha consciência de que se ele atendesse o pedido da patroa, ele estaria traindo a confiança do seu patrão
ele estaria desonrando o seu relacionamento com Deus. Não vou fazer isso. Eu não preciso estar sob os olhos de ninguém para ser piedoso. A minha consciência, fazendo o certo que eu aprendi através do conhecimento, tendo domínio próprio, vejo que uma coisa vai levando a outra. Eu vou então agora demonstrar a minha piedade, colocando em prática aquilo que eu tenho aprendido. Isso é piedade. Receio de desagradar a Deus. Aquele livro daquele autor inglês, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Mostra isso, todo tempo. O que Jesus faria nessa circunstância? É isso que eu farei. Isso é viver piedosamente. Depois disso, qual outra virtude? Fraternidade. Fraternidade já é agora o seu sentimento e sua atitude para com o próximo. Se você diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão, a quem vê, você é mentiroso. Então a fraternidade, ela é requerida de mim e de você. É uma característica que nos garante a entrada no reino dos céus. Não adianta dizer, eu vou na igreja olhando só para Deus e eu não fico olhando para o meu irmão. Em alguns aspectos isso é muito bom, mas você não pode desprezar e ignorar o seu irmão. O seu irmão precisa de você. Às vezes aquilo que ele precisa para amadurecer e avançar na jornada dele com Cristo, é você quem vai ajudá-lo a caminhar naquela direção. Então nós precisamos ter esse elo fraterno, o amor pelo próximo. João vai dizer que sabemos que saímos da morte para a vida quando verdadeiramente amamos o próximo. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Olha que coisa grave. Então a fraternidade é indispensável para a sua salvação. Isso serve para reforçar aquilo que eu disse agora há pouco. Como uma pessoa pode viver desigrejada? Como que ela vai demonstrar fraternidade? Mas aqueles crentes são muito chatos. Mas se você não estiver caminhando com a gente, meu filho, você não vai demonstrar a fraternidade. E aí você não vai entrar lá no céu. É a noiva de Cristo que está sendo adornada, preparada, ataviada para a volta do noivo. Se você não estiver conectado na noiva, você está fora, meu filho. Então você tem que estar aqui. Fora da igreja não há salvação, no sentido de a igreja é a noiva de Cristo. É o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Se você não estiver conectado, desenvolvendo sua fraternidade, você está fora. E por fim ele vem dizer, vamos lá, o amor. Percebe que há aqui um avanço, gradativamente você vai somando uma coisa a outra, até chegar no amor. Então não adianta você dizer, pastor, te amo tanto, se você não estudar as Escrituras. Olha, como é que você chegou a me amar assim, sem estudar as Escrituras? Se você não estiver buscando ser uma pessoa virtuosa, imitar a Cristo, se você não tiver domínio próprio, se você não tiver todas essas virtudes, e a última é o amor, se você não tiver as anteriores, esse amor seu é da boca para fora. Você não consegue amar sem ter as virtudes anteriores. Você só vai chegar a esse ponto de efetivamente amar quando você tiver as virtudes anteriores. É algo construído, é uma educação. Por quê? Porque, como já disse para vocês algumas vezes, amar não é gostar. Gostar eu gosto de churrasco, gosto de jiló. Me dá mais água na boca quando eu vejo o jiló do que quando eu vejo a picanha. Eu prefiro a picanha, mas o que me dá água na boca é o jiló. Eu gosto de jiló. Então, gostar é aquilo que desperta prazer em você. Isso é gostar. Nossa, eu gosto de sentar com fulano, bater papo com ele. Sim, mas o outro não, nem fala que eu estou aqui, ele é chato pra caramba. Percebe? Por isso Jesus não manda a gente gostar de ninguém. Você não tem que gostar de todo mundo, fica tranquilo. O que é chato, você não precisa gostar do chato, sem problema. Mas Jesus manda a gente amar. Aí ele não exclui ninguém. Aí tem que amar o chato, aí vocês têm que me amar. Tem que amar o chato.
Porque o amor, Paulo vai dizer, não fiquei devendo coisa alguma ao outro, a não ser o amor. O amor é devido. E quando ele fala amai-vos, está no imperativo, é uma ordem, é um dever, é um mandamento de Deus. Eu preciso amar. Então como é que você vai conseguir amar o chato, se você não tem as virtudes anteriores que te levaram a colocar em prática o amor? Veja como é necessário domínio próprio para amar o chato. Se eu não negar a mim mesmo, não, eu vou lá, vamos lá, né, fazer o quê? Eu tenho que amar, né? Mas não é o seu sentimento que vai determinar se você está amando ele. O que vai determinar se você está amando o chato? Sua atitude. Ele é chato, você não gosta dele, mas o que você fez por ele demonstrou, não que você gosta dele, demonstrou que você o ama. E por que você fez isso? Porque tem nele alguma coisa virtuosa? Não, mas tem em você algo virtuoso. Percebe isso? Eu neguei a mim mesmo e vou abrir mão de mim agora, do meu ego, da minha vontade, do meu tempo, e vou cuidar dele porque ele precisa de mim. Isso é amor. É o mesmo que Deus fez por nós. Deus olhou para cada um de nós, Ele viu o que é de virtuoso em vocês. Embora vocês concordaram comigo, que meu neto puxou a mim, é lindo e maravilhoso, mas não tem virtude. Quando Deus olha, Ele não vê a aparência, Deus não vê como vê o homem, Ele vê o interior. Ele olhou para mim, tinha alguma virtude? Não tinha. Mesmo assim, Ele me amou. E Jesus morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Isso é amor, é a atitude. Não foi Ele gostar de mim que fez Jesus vir e morrer na cruz. Não, foi o amor de Deus ao dar Jesus a morrer por mim. A atitude. Como é que você vai chegar a esse ponto de fazer isso por alguém sem ter as virtudes anteriores? Percebe que é uma construção? E sem isso, não tem entrada no reino dos céus. Percebe quanta coisa a gente tem que aprender e colocar em prática para dizer assim, verdadeiramente eu tenho certeza da salvação? Porque para amar o pastor, pelo amor de Deus, viu? É difícil, mas o que eu faço por ele todo dia não está no gibi, então é porque eu amo, então eu já amadureci espiritualmente e tal. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu caminho com o pastor e eu tenho certeza da salvação. Percebe isso? Depois disso, então, o que ele vai dizer? Depois dele dar cada passo aí para você chegar a esse objetivo final de ser salvo. Verso 8. Porque estas coisas, olha aí, tudo isso que foi dito até agora, estas coisas existindo em vós e em vós, aumentando, ela é crescente, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. De novo ele vai dizer, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta você dizer, eu conheço a Jesus, eu conheço a Bíblia, e você é inativo, não faz nada, e você é infrutuoso, não dá fruto nenhum. Se você não tiver essas virtudes em você, você não vai ser uma pessoa operosa no corpo de Cristo, e ativa no corpo de Cristo, e consequentemente, você não está salvo. Mas se você tiver essas virtudes, você vai ser operoso e frutuoso no pleno conhecimento de Jesus, mostrando, eu verdadeiramente conheço Jesus. Por quê? Porque eu sou operoso e frutuoso. Por que você é operoso e frutuoso? Porque eu tenho essas virtudes aqui. Eu não parei lá atrás na fé, eu avancei. A carreira cristã não se reduz à sua experiência de conversão lá naquele dia, como para mim, em 92. É uma carreira cristã, é uma jornada com Cristo. A carreira cristã não é como uma nota em staccato, é uma nota em sustenuto. Staccato é pam, pam, pam. Sustenuto é pam. E mesmo quando você não está ouvindo, os cães ainda estão ouvindo a vibração daquela nota. É algo permanente. Assim é a carreira cristã. A fé, ela precisa dar sequência com essas outras coisas, para que assim você possa frutificar e garantir sua ampla entrada no reino dos céus.
Por isso a sua carreira cristã não está reduzida ao dia da sua conversão. Não é só receber a salvação, a fé naquele dia, agora não importa o que eu faço, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e faço o que eu fizer, eu estou salvo pela graça, meu nome já estava no livro da vida antes do mundo ser criado, já tem certeza da minha salvação, porque eu sou presbiteriano, sou eleito, predestinado, não preciso fazer mais nada. Nada disso, meu filho. Se você não rezar na cartilha aqui, ó, e construir todas essas coisas, e demonstrar amor, você não tem garantida a sua entrada no reino dos céus. Por você dizer, verdadeiramente eu estou salvo, se eu morrer agora, não vou lá para aquele lugar ruim de tormento que foi o rico, eu estarei no seio de Abraão com Lázaro, eu tenho certeza disso, por quê? Porque eu identifico essas virtudes em mim, eu verdadeiramente amo meu irmão. Pois aquele, verso 9, aquele a quem essas coisas não estão presentes, é cego. Vendo só o que está perto, mas está cego e está vendo o que está perto? É míope. Esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Qual é o sentido aqui? Ele está dizendo o seguinte, é cego no sentido das coisas espirituais, você não está vendo mais longe. Você só vê o aqui e agora. Você só está preocupado com o seu próprio umbigo. Se essas virtudes não estão em você, você é uma pessoa em si mesmada, vivendo em torno de si mesmo, do seu ego, das suas necessidades. Você não demonstra amor por ninguém, porque você está preocupado só consigo mesmo. Você não está vendo nem o amanhã, para onde você tem que olhar, buscando a sua salvação, e nem está vendo o passado, no caso que ele vai dizer, está esquecendo dos pecados que foram perdoados outrora. Você não está olhando para o passado e relembrando o que Cristo fez por você. Se você viver sem essas virtudes, você está vivendo preocupado consigo mesmo, sem olhar para o que Cristo fez por você e sem olhar para onde você precisa ir, que é a sua salvação. Por isso as virtudes têm que estar presentes. As virtudes presentes significa, eu relembro do que Cristo fez por mim. Ninguém jamais poderia fazer aquilo, Ele fez por mim. Eu sei quais pecados eu cometi, eu sei de onde Jesus me resgatou. Então eu procuro desenvolver essas virtudes que eu não quero, como um porco voltar ao lamaçal, como um cão voltar ao vômito. Eu não quero isso mais. Então eu procuro desenvolver essas virtudes em mim para eu caminhar em direção à vida. E por fim ele vem dizer então, versos 10 e 11. Por isso, meus irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Se esforça, procura, seja zeloso nisso. Esse é o foco. Mantenha o foco, ele está dizendo. Confirmar a vossa vocação e eleição. A eleição lá no tempo da eternidade, e a vocação no dia que você se converteu, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso esforço, é preciso manter o foco. De nada adianta a gente vir aqui na escola dominical, vir no culto à noite, e depois passar uma semana inteira longe de tudo isso que você aprendeu. É durante a semana que a gente começa a exercitar e colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Amanhã à noite, essa mensagem estará publicada e enviada para você de novo. Vai estar lá no seu celular. Opa, esse negócio é importante, eu não quero quebrar a cara igual aquele rico, não. Eu quero ir para o céu. Deixa eu relembrar aquilo tudo que o pastor falou aqui, colocar isso em exercício, porque eu quero que a porta esteja amplamente aberta para eu entrar no reino dos céus. Ele vai falar aqui que é para você não tropeçar, verso 10, e para você garantir a entrada no reino eterno. Por isso essas virtudes têm que estar presentes. Se elas não estiverem presentes, você vai viver tropeçando e não está garantida a entrada no reino dos céus. É preciso esforço. A fé você recebeu sem esforço nenhum. Por isso ele começa com a fé, ele vai dizendo, associai à fé a virtude, o conhecimento, e assim ele vai até chegar no amor. Então é você que, se esforçando, buscando, sendo diligente nisso, vai buscar essas virtudes até chegar ao amor prático.
até viver o amor na prática e não na teoria. Esse parágrafo inteiro está nos ensinando a olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Nos ensina a olhar para o passado e ver aquilo que Jesus fez por nós. Não esqueça dos pecados perdoados outrora. Lembra de onde Deus te tirou. Olhar para o presente, apesar dos desafios, persevere. É no presente, não é ontem nem será amanhã, é no presente, é hoje que você tem condição de exercitar essas virtudes e desenvolvê-las no seu caráter. E olhar para o futuro, para a volta de Cristo. E se Ele não voltar com você em vida, se Ele te chamar primeiro e você for para algum lugar, que lugar será esse? Olha para o passado, valorize o que Jesus fez na sua vida, perdoando seus pecados, valorize isso no presente, olhando para o presente. E agora caminhe perseverantemente para o dia da salvação, buscando a porta que Deus abrirá amplamente para a sua entrada. Vivendo assim, sendo cuidadosos assim, cada um de vocês, assim como eu, estaremos dia a dia confirmando a nossa vocação e eleição. E podendo dizer e ter uma paz dada por Deus, o Espírito Santo presente em nós, testifica que somos filhos de Deus. Poder dizer, deitar a cabeça no travesseiro e dizer: Deus, obrigado, mais um dia, com muito esforço, luta e perseverança, eu continuo confirmando a minha vocação e eleição. Eu sei que para onde eu estou indo, eu sei em quem tenho crido. Isso sim, esse status, esse momento é que garante para você essa sensação de vida eterna. Mas se você não tiver essas virtudes todas mencionadas, não adianta bater no peito e dizer que você é salvo. Você precisa demonstrar isso, irmãos. Amadurecimento, carreira cristã, pleno conhecimento de Jesus Cristo, não é o superficial conhecimento de Jesus Cristo, é pleno conhecimento de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês abundantemente, amém? Alguma pergunta? Eu quero passar a palavra para o Alessandro, nosso irmão, vem representar aqui os Gideões, e ele vai falar um pouquinho desse trabalho. Por favor. O microfone está ali? Aqui, Alessandro, fica à vontade, meu irmão. Bom dia. Bom dia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero falar um pouquinho do Ministério de Gideões Internacionais. Acho que todos vocês conhecem esse Novo Testamento de bolso. O profeta Isaías, no capítulo de número 55, verso de número 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará para aquilo para qual eu a enviei. Eliot era um homem muito abastado financeiramente nos Estados Unidos, um homem que sempre se importou com a sua vida secular, mas o seu casamento não ia bem. E no final do ano, uma noite perto do Natal, ele voltava para sua casa para passar as festas com a sua esposa e seus filhos. Quando ele chegou em casa, ele foi surpreendido porque a esposa não o recebeu. Era natural naquela oportunidade, porque ela enfrentava um câncer sozinha. Tinha 2 filhos e não podia contar com ele para nada. E ela estava cansada dessa situação, porque ele apenas preocupava-se com a sua atividade profissional e tinha também as suas escapadas, conjugais, E ela então mandou ele embora. Ele foi embora furioso, se hospedou no hotel para passar aquela noite, descansar um pouco. E ele se deparou na cabeceira ali, no criado mudo, com um Novo Testamento como esse. Ele literalmente fez do Novo Testamento uma bola de futebol e chutou o Novo Testamento. Só que, coincidentemente, ou jesuicidentemente,
o Novo Testamento caiu aberto. Ele achou interessante isso. E ele foi, se aproximou, pegou o Novo Testamento e estava aberto em João, capítulo 14. E ele bateu o olho e viu o versículo 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa palavra impactou o coração de Eliot. Ele continuou lendo a Bíblia, continuou lendo aquele Novo Testamento, passou a noite toda lendo, e ele entendeu que a sua vida estava errada à luz da palavra de Deus. Ele então fez uma oração naquele hotel e procurou uma igreja, procurou um pastor que pudesse orientá-lo. Ele então, como eu costumo dizer, entregou a sua vida a Jesus Cristo e começou a caminhar com Deus. Passado algum tempo, ele então procurou a sua esposa, e a sua esposa, reconhecendo o que Deus havia feito na vida daquele homem, ela o perdoou. Eles reconciliaram, eles se converteram, se entregaram a vida para Jesus, e hoje Eliot, ele é um pastor, e ajuda outras pessoas a conhecer o Jesus que ele conheceu, o Salvador que ele conheceu, naquela noite no quarto de um hotel, através da leitura de um Novo Testamento. Os Gideões Internacionais, ele é uma associação de homens de negócios, profissionais liberais, membros das igrejas. Os Gideões Internacionais não é uma igreja, mas ele é um movimento para-eclesiástico, constituído por pessoas, homens e mulheres, que se unem para fazer a propagação do Evangelho de Jesus Cristo por meio da distribuição do Novo Testamento. Nós fazemos isso em 200 países do mundo e já distribuímos mais de 2 bilhões de cópias das Escrituras. No Brasil, mais de 200 milhões de pessoas já receberam um Novo Testamento como esse. Esse aqui, branquinho, ele é distribuído pelas nossas esposas, nas áreas médicas, nas clínicas e em escolas de enfermagem. Nós distribuímos também em hospitais, também distribuímos nas escolas, também distribuímos nas áreas militares e outras universidades, prisões, fundações casa e uma série de outros lugares aonde nos é franqueado, permitida a entrada. E fazemos isso único e exclusivamente para dar a oportunidade para as pessoas conhecerem a Jesus Cristo de Nazaré como o seu Senhor, como o seu Salvador. Esse é o nosso objetivo, não outro. E como eu falei, nós não somos uma igreja, mas gostamos de falar que nós somos um braço estendido da igreja, porque como membros da igreja, nós saímos em algum dia, em algum momento, para fazer essa distribuição. E como eu falei, esse trabalho não tem outro objetivo, senão permitir às pessoas, através deste livrinho, conhecer a Jesus. As pessoas conhecem a Jesus, as pessoas procuram as igrejas, e elas então, como nessa manhã, são ensinadas o Evangelho de Jesus Cristo, como crescer na fé, e assim continuar fazendo a obra do Senhor, ganhando outros para o Senhor Jesus. E nós temos como objetivo visitar as igrejas, demonstrando o poder da palavra de Deus e também pedindo o apoio da igreja para que possa continuar, esse trabalho possa continuar, porque esse trabalho ele não existe se não estiver, como o pastor pregou aqui, todos nós estamos ligados à igreja, e o Ministério Gideônico não é diferente, ele não existe se não estiver ligado à igreja. Então, por isso que a gente vem à igreja. Então, eu gostaria que vocês pudessem, para nos apoiar, em primeiro lugar, que vocês estivessem orando por este ministério. Nós passamos, não é de agora, mas já de um bom tempo, nós estamos passando por momentos muito difíceis para a distribuição da palavra de Deus. A gente vai para as escolas aqui em Ribeirão Preto, e nós não estamos encontrando mais as portas abertas, as pessoas não estão mais deixando a gente distribuir. Muitas vezes a gente está distribuindo assim, na porta fazendo quase que uma panfletagem, para poder distribuir.
Então, nós temos vivido momentos muito difíceis. Não, nós precisamos que vocês, nossos irmãos em Cristo, também orem para que a gente possa continuar fazendo, para que as portas continuem abertas. E se você é um homem de negócio, um profissional liberal, alguém que tem maleabilidade na sua agenda e gostaria de trabalhar conosco também nesse ministério, que você me procurasse ao final aqui da escola dominical, a gente pode passar um pouco mais de informações, e juntamente com o pastor, porque para se tornar membro do Ministério Gideônico, há necessidade que o pastor o indique, né? Como eu falei, o ministério não é paralelo no sentido de que independente da igreja, ele só vive, ele só existe porque a igreja existe. E se você também sentir no coração de contribuir para a impressão de Bíblia, dessas Bíblias, você também pode fazê-lo. Nós temos aqui um formulário chamado Plant, onde nós preenchemos os dados. Você, a partir de R$30, né, cada Novo Testamento como esse tem um custo de impressão de R$3. Você pode, a partir de R$30, contribuir para que 10 Novos Testamentos cheguem nas mãos dos gideões e esses irmãos coloquem a Bíblia nesses locais que eu mencionei para você. Eu quero só enfatizar que toda e qualquer contribuição que é feita aos Gideões Internacionais, ela vai única e exclusivamente para a impressão de Bíblias. O ministério, ele é custeado pelo próprio Gideão, né? Então, nós não recebemos nenhum tipo de auxílio financeiro do ministério. Então, todo o dinheiro que é arrecadado, ele é único e exclusivamente para que essas Bíblias sejam distribuídas e assim o Senhor faça a sua obra, né, através da sua palavra. Pastor Darli, é uma honra para nós do ministério estarmos aqui ocupando o espaço da igreja, falando a respeito do ministério. Nós nos sentimos extremamente abençoados com a sua palavra nesta manhã, que muito edificou a nossa vida, e eu tenho certeza que a vida dos irmãos. E eu gostaria de pedir com muito temor que o senhor viesse aqui, porque nós temos um hábito de orar pelo pastor da igreja, pela sua família, e também pela própria igreja em si, pelos irmãos. E nós gostaríamos de fazê-lo nesse momento. O senhor permite colocar a mão aqui? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos alegres e felizes por estarmos aqui na Igreja Presbiteriana do bairro Ipiranga, Senhor, justamente com o pastor Darli, esse anjo que o Senhor colocou neste lugar para preparar a sua noiva neste bairro, Senhor. Nós clamamos a Ti a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dele, sobre o seu ministério, sobre a sua família, que tudo que ele, ó Deus, está fazendo possa prosperar para a glória do Teu santo nome. Abençoa, Senhor, a sua família. Eu não os conheço, mas eu tenho certeza que todos também, Senhor, estão engajados nesta seara, Pai, de propagação do Teu Evangelho, nesta região da cidade de Ribeirão Preto e em outros lugares também. Abençoa, Senhor, toda a sua família. Ele comentou a respeito do seu netinho. Enfim, meu Deus, o Senhor o sabe. E também oramos, Senhor, por esta igreja, por estes irmãos que estão aqui nesta manhã de domingo e foram edificados através da palavra que veio do Teu coração para o nosso coração. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Abençoa o domingo de cada família aqui representada. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós assim oramos e Te agradecemos. Amém.